Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de criptoativos aqui na Genial Investimentos. Nessa aula eu vou ensinar sobre margem de garantia, quanto que paga por tick e tudo que você precisa saber sobre os contratos futuros de Ethereum, Solana e Bitcoin. Nós vamos falar sobre aqui 3 contratos de criptomoedas. Primeiro, contrato futuro de Bitcoin. Segundo, contrato futuro de Ether. E terceiro, contrato futuro de Solana. Galera, contrato futuro de Bitcoin. Primeiramente, pessoal, o contrato futuro de Bitcoin, ele negocia em reais e ele possibilita a negociação da expectativa e a exposição ao preço futuro da criptomoeda Bitcoin, sem a necessidade de comprar ele na prática. Então não precisa de você adquirir, de fato, um Bitcoin. Você vai operar um contrato futuro dentro da B3 e esse contrato futuro ele tem como base a variação da criptomoeda. Agora vamos às características técnicas do contrato futuro de Bitcoin. O Bitcoin é um código de 3 letras, que é o BIT, ou BIT, seguido da letra de vencimento e o ano vigente do contrato. Geralmente, o Bitcoin fica mais ou menos assim, BIT G26, por exemplo. Então sempre o Profit vai te apresentar o contrato mais atual. A cotação é real por Bitcoin, por um Bitcoin. O tamanho do contrato é 1% de um Bitcoin, ou seja, é um valor bem simbólico frente ao contrato cheio do Bitcoin, vem frente à moeda Bitcoin. A variação mínima de apregoação é de R$20 por um Bitcoin e o lote padrão é de um contrato. O que significa isso? No mínimo, dá para negociar somente um contrato de Bitcoin. O Bitcoin, ele vence todos os meses e o último dia de vigência de cada contrato é a última sexta-feira de cada mês. Ou seja, última sexta-feira do mês provavelmente é dia de rolagem de Bitcoin. Fique atento a isso. O horário de negociação é de 9 até as 6h30 da tarde e a liquidação é financeira. Agora, vamos falar sobre a margem de garantia do contrato futuro de Bitcoin. De forma bem direta, para fazer day trade, você precisa de R$45 em conta para abrir um trade com um único contrato, sendo ele na compra ou na venda. A exposição máxima que hoje a Genial permite é de 500 contratos de Bitcoin futuro sendo negociados ao mesmo tempo. Para fazer swing trade, ou seja, se eu quiser comprar hoje e vender só semana que vem, ou fazer um trade de mais de um dia, na compra são R$ 1.675,23 e na venda são R$ 1.667,48. Lembrando que esse é o valor de garantia, o que você precisa para negociar um contrato em swing trade. Umas informações adicionais aqui que são muito importantes. O Bitcoin, ele anda de 20 em 20 pontos. Esse é o tamanho do tick dele. E ele remunera 20 centavos por tick com um contrato de Bitcoin. Ou seja, se você comprou e ele andou 20 pontos, você está ganhando 20 centavos. Por trade, você vai pagar, em média, não é um valor muito exato, mas uma taxa de R$ 1,20 de emolumentos, registro em emolumentos. Na prática, pessoal, para pagar essa taxa, você precisa de um trade de, no mínimo, 6 ticks no Bitcoin. Pegou 6 ticks ali no trade, você já paga a taxa e o que vier além disso é lucro, ok? Quero reforçar aqui um aviso também que esse valor pode alterar conforme o tempo for passando, até porque o Bitcoin ele muda a sua cotação, quanto mais caro ele fica, maior fica a taxa, quanto mais barato ele fica, menor também fica a taxa. Agora, vamos ao contrato futuro de Ether. O contrato futuro de Ether, ele é cotado em dólares americanos e ele possibilita a negociação da expectativa e a exposição ao preço futuro da criptomoeda Ether, sem a necessidade de comprá-lo no mercado spot, né? Ou seja, você não precisa se expor ao criptoativo de fato, você vai se expor à volatilidade dele através de um contrato futuro que é negociado na B3. O código do Ethereum, ele é um código chamado ETR, tá? Então é sempre, por exemplo, ETRG26, um exemplo de um ativo, que é a letra de vencimento e o ano vigente, tá? A cotação é dólar por um Ether, o tamanho do contrato é 0,25 Ether, que são 25% da moeda total, tá? Uma variação mínima é de 0,10 por um Ether, tá? O lote padrão é um contrato, assim como a maioria dos contratos aqui na B3, você opera no mínimo um. O mês de vencimento é todos os meses. Então, assim como o Bitcoin, toda última sexta-feira do mês, o contrato futuro de Ether é trocado, acontece a rolagem, tá bom? O horário de negociação é de 9 às 6h30 e a liquidação é financeira. Bora falar agora sobre a margem de garantia. Para você operar day trade com o contrato futuro de Ether aqui na Genial, você precisa de
R$ 70 em conta para negociar com um contrato. O ideal é ter um pouco mais, mas no mínimo R$ 70 em conta para negociar com um contrato. A quantidade máxima, ou seja, a maior exposição que você consegue ter aqui na Genial é de 100 contratos. E para você fazer swing trade, ou seja, comprar em um dia para vender em outro, ou fazer uma venda para zerar essa venda em outro dia, é de R$ 995,53. Na venda, é R$ 993,86. Agora as informações adicionais sobre o contrato futuro de Ether. O tamanho do TIC é de 10 pontos, ou seja, ele anda de 0,10 em 0,10 pontos. A remuneração por TIC é de 13 centavos com um único contrato. E as taxas que você vai pagar em cima deste trade, para B3, que são os emolumentos, é de cerca de R$ 1,17. O que significa? Que você precisa de acertar um trade aqui de 9 ticks para pagar essa taxa de Ethereum, ok? A partir dos 9 ticks, você já está ganhando dinheiro e já vai pagar a taxa e vai sobrar esse restante aí na sua conta. Vamos agora ao contrato futuro de Solana. O contrato futuro de Solana é em dólares americanos também e possibilita a negociação da expectativa da exposição do preço futuro da criptomoeda Solana. Na prática é a mesma coisa de Bitcoin e Ethereum. Você não necessariamente negocia a criptomoeda, você negocia um contrato futuro que fica na B3. O código de Solana é SOL ou SOL e o ativo ele fica mais ou menos assim. SOL G26, por exemplo, é um ativo que tem a letra do vencimento e o ano vigente. A cotação é de dólar por um Solana, o tamanho do contrato é de 5 Solana, ou seja, 5 moedas da criptomoeda. A variação mínima de apregoação é de 0,01 dólar por um Solana. O lote padrão é de um contrato, assim como os outros criptoativos que eu mostrei aqui, é o mínimo um contrato, e todos os meses também acontece o vencimento. Então, igual Bitcoin, igual Solana. Toda última sexta-feira do mês, troca o contrato, acontece a rolagem dos contratos futuros de Solana. O horário de negociação é de 9 horas às 6h30 da tarde e a liquidação é financeira. Agora vamos às informações sobre garantias de Solana. Para fazer day trade em Solana, pessoal, vocês precisam de R$ 85 para abrir um trade com um único contrato. É o mínimo que você precisa. O ideal é ter um pouco mais, mas no mínimo R$ 85. Para fazer swing trade, ou seja, comprar hoje e vender amanhã, você precisa de R$ 1.233,35 para fazer swing trade de compra com um contrato. E para fazer esse swing trade também na venda, você paga um pouquinho mais caro, é R$ 1.234,29. Sendo assim, você tem esses limites de margem de garantia. Bora agora às informações adicionais. O tamanho do TIC de Solana é de 0,01 pontos, então ele anda de 0,01 em 0,01, cada escadinha é 0,01 pontos. A remuneração por TIC é de 26 centavos, ou seja, subiu uma escadinha, 0,01 pontos, pagou 26 centavos. Subiu mais uma, pagou mais 26 centavos. Então, assim que funciona a remuneração por TIC. E por trade executado com um único contrato, você paga em média R$ 1,30 de taxa, ok? Então, para você pagar as taxas de Solana, você precisa de, em média, 5 TICs para bancar essa taxa e o restante que sobrar é lucro. Ok? Então fique atento na hora de executar o seu trade para que você possa também fazer trades curtos, né? Quem gosta de fazer scalp, sair com uma vantagem financeira além da taxa. Bom, galera, essas foram as informações sobre os 3 criptoativos apresentados hoje, que foi Bitcoin, Ethereum e Solana. Fique atento a todos os limites financeiros que eu expliquei aqui, sendo eles a margem de garantia, o quanto que paga por TIC e a taxa e emolumentos cobrados pela B3 ao executar o ativo, tá? Tome bastante cuidado com a margem de garantia para não tomar um stop compulsório. E é isso. Aproveite os nossos conteúdos e nos siga aqui no YouTube. Genial Investimentos, a casa do trader.